Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a notícia do dia no cenário esportivo europeu. Gareth Southgate recebeu uma renovação de contrato. Isso mesmo, ele não foi demitido não. Ele não só recebeu uma renovação de contrato até 2024, ou seja, ele está garantido até a próxima Eurocopa. É óbvio, isso tudo pode mudar dependendo do que acontece, mas a tendência é que aconteça isso, que ele vá até a próxima Eurocopa. Recebeu um aumento, ele vai receber mais dinheiro, recebe bônus pelos títulos, mas acho que a Inglaterra sabe que isso não deve acontecer mesmo. E assim, ele está ganhando 5 milhões de euros por ano, tudo isso para desperdiçar o talento da seleção inglesa por mais tempo, né? Então assim, Gareth Southgate até 2024, né? Quem gosta de ver os jogadores da seleção inglesa deve estar espumando de raiva e eu me coloco nesse grupo, né? Porque eu acho que essa Eurocopa mostrou muito claro, né, que não adianta você ter apenas talento individual, que o coletivo é muito importante, porque duas seleções impressionaram bastante nessa Eurocopa e são as mais bem treinadas, que são a da Itália e a da Dinamarca. A Espanha também é muito bom observar porque ela não é a seleção de 2010 que tinha aquele meio-campo iluminado com Xavi, Iniesta, Fábregas, Xabi Alonso, né? Não tinha um ataque com Davi Villa e Fernando Torres. É uma seleção que perdeu muito em questões de qualidade individual, mas a questão é que coletivamente ainda continua muito forte agora com o Luiz Henrique. A questão é que na Inglaterra, ela perdeu aquela final da Eurocopa muito porque era desorganizada. Mesmo tendo uma seleção muito mais talentosa que a da Itália, a Itália tem bons jogadores, né? Tem o Chiesa, que é um craque, tudo isso, tem o Bonucci, o Chiellini, mas é uma seleção com vários buracos para tapar e está longe do nível que a Inglaterra tem hoje de vários jogadores world class, né? E assim, a Itália jogou melhor aquele jogo, né? A Inglaterra abre o placar no começo, ela leva um empate, a Itália domina o jogo, fica muito mais próximo do segundo que a Inglaterra. E nos pênaltis o Gareth Southgate faz aquela atitude que para mim era justa causa de demissão naquele dia, que era o fato de ter queimado jovens. Primeira coisa, não faz sentido você colocar jogadores jovens, alguns que nunca bateram um pênalti na vida, para bater pênalti na final de Eurocopa contra o Gianluigi Donnarumma com goleiraço. Assim, é o pior cenário do mundo para o garoto bater o primeiro pênalti na vida. Pressão, os olhos do mundo sobre ele, e o cara vai lá, me coloca o Marcus Rashford, o Jadon Sancho, o Saka, são ótimos jogadores. Mas por que você coloca os caras para bater pênalti? O Saka acho que já estava em campo mais tempo, mas o Rashford e o Sancho entraram na prorrogação apenas para bater pênalti. E assim, ele não usou esses caras direito durante a competição. Você tem o Marcus Rashford, o Sancho e os Aires para bater pênalti, é uma ofensa. O Sancho era para ter jogado muito mais naquela Eurocopa e o mesmo pro Marcus Rashford. E a única coisa que serviu essa Eurocopa pro Marcus Rashford foi atrasar a recuperação dele. Ele que atrasou uma cirurgia que ele precisava fazer no cotovelo para jogar a Eurocopa, ficou lá no banco mofando em vez de fazer a cirurgia de uma vez. Foi muito pouco utilizado pelo Southgate, né? E ele fez isso, colocou jovens inexperientes para bater pênaltis, perdeu. E no final das contas, o cara ganha uma extensão de contrato, porque goleou San Marino, né? Então, assim, é frustrante, porque assim, o trabalho do Southgate, se a gente for fazer umas comparações, tem trabalhos piores quando na hora de comandar seleções. Por exemplo, o trabalho do Fernando Santos é muito pior que o dele. Mas a questão é, ter trabalhos ruins não torna o seu bom, porque o nível, o sarrafo para você ser campeão na seleção, ele é alto, ele não é uma coisa baixa, né? Você tá vendo hoje a seleção da França, o trabalho do Deschamps não é algo fantástico, assim, revolucionário, mas é bom. O trabalho é bom, apesar de ter caído nas oitavas da Eurocopa. Olha o que a seleção fez na Nations League, a capacidade de recuperação, o nível que o ataque consegue produzir. Ele produz muito mais gols do que a seleção da Inglaterra, que, na minha opinião, tem um talento ofensivo tá quase tão bom quanto o da França, entende? Então, assim, a seleção francesa possui um nível de futebol maior. E por mais que ela oscile bastante, ela possui um nível maior, um teto maior, ela ator foi campeã do mundo. E, na minha opinião, o Gareth Southgate só fica porque a Inglaterra está acostumada a ficar muito atrás. A gente olha as Copas de 2010, 2014. 2014 a Inglaterra saindo na fase de grupos. Em 2010 eles saindo nas oitavas. Aquele jogo controverso contra a Alemanha, né? Pô, foi 4-1, mas quando estava 2-1, Lampard fez aquele golaço e não foi marcado. A bola entrou quase 1 metro no gol e o juiz não viu, né? O negócio é um dos lances mais absurdos na história da Copa do Mundo, mas, cara, é aquelas seleções assim que a gente olhava e falava, nossa, tá muito abaixo. Mas agora que ela foi semifinal da última Copa, final de Eurocopa, parece que o horizonte melhorou muito. Mas a questão é contexto diferente. Por mais que em 2010 a seleção não fosse ruim, tinha o Rooney, Lampard, o Frank Lampard, o Steven Gerrard, tinha ainda ótimos jogadores. É uma seleção velha.
Isso era impactante, porque a Copa do Mundo também é sobre intensidade. É uma Copa de jogos únicos, que você tem assim, muito gás colocado dentro dos jogos, né? E assim, cara, é aquela coisa, a Inglaterra é uma seleção velha, e isso atrapalhou muito. E obviamente também a gente tem que lembrar, não eram grandes técnicos que estavam lá. O Capello tinha a grife, tudo isso, mas não vinha em boa fase, até que ele sumiu do cenário de técnicos, né? Em 2010 o trabalho dele não foi lá grande coisa, pelo menos oitavas de final, mas assim, foi um trabalho que ficou abaixo, e depois foi o Roy Hodgson. Então assim, a concorrência do Southgate não é lá grande coisa. E a questão é, a gente vê situações assim que, por exemplo, semifinal da Copa de 2018, o pessoal fala, que trabalho bom do Southgate, mas ele caiu pra Croácia. A Croácia é bem treinada, tem seus bons jogadores, né? Tem lá o Brozovic, o Modric, tem também ali o Mandzukic na frente, o Olic, tem bons jogadores da Croácia, mas não é uma seleção tão completa assim, não à toa. Teve um sofrimento enorme para passar da Dinamarca, a maior parte dos jogos da Copa do Mundo na prorrogação. Chegou na final da Copa contra a França, levou uma surra. Assim, só ficou 4-2 porque o Lloris deu uma viajada inacreditável naquele segundo gol da Croácia. Então, assim, a gente ficou muito nítido que a Croácia fez uma boa campanha, mas que, assim, afinal, o oponente era muito melhor. A questão ficou muito claro, assim, que a Croácia fez muito ainda a final, mas o título era uma coisa muito complicada. E assim, a Inglaterra perdeu para essa Croácia, mesmo tendo um talento maior, estando mais descansada, não enfrentou tantas prorrogações, a Inglaterra foi lá e fez um jogo ruim. E a Inglaterra, a entidade que comanda a seleção inglesa, ficou feliz porque fazia tempo que não ia semifinais. A questão a Inglaterra volta mais a esse cenário de disputar títulos porque a geração é extremamente talentosa, porque há muitos bons jogadores, há uma profundidade absurda na seleção da Inglaterra. Só a França tem uma profundidade semelhante, a Alemanha não tem, Portugal não tem um time titular fantástico, mas a profundidade de ter vários jogadores para ocupar a mesma posição, não tem. A Inglaterra tem vários times. A questão é que tem um time B que poderia brigar longe numa Copa do Mundo também, porque os reservas são incríveis. É muita opção, é muita variedade, e o Southgate toma decisões assim que são ridículas. Primeiro, uma delas assim que ele começou a Eurocopa, colocando o Kyle Walker, que é lateral direito, na esquerda, tendo o Ben Chilwell para jogar na lateral esquerda, o Luke Shaw que vinha jogando bem, mas eu prefiro mais o Ben Chilwell, e para deixar o Trippier na lateral direita. Ou seja, para deixar o Walker na seleção, ele colocou ele improvisado numa lateral e colocou o Trippier no lugar dele. Não faz sentido isso. Tinha o Reece James, tinha o Trent Alexander-Arnold para a lateral direita e ele me coloca o Trippier. E foram pouquíssimos utilizados, tanto o Arnold quanto o Reece James. O Arnold que estava machucado, mas o Reece James, atual campeão da Champions, pouquíssimo utilizado naquela Eurocopa. Aí, assim, quando o Arnold entra, é para ser usado no meio campo. Isso é uma coisa que também não faz sentido nenhum. Óbvio que ele tem qualidades de armador, mas ele quase nunca joga de meio campo. Ele só joga na seleção inglesa, mas não tem como se improvisar um jogador numa posição para que ele consiga jogar lá com eficiência em períodos de seleção, que são 2 jogos por mês, 3 jogos por mês, entende? Muito pouco para você fazer esses ajustes. Ele vai voltar para o time onde vai ser escalado em uma função e um método de jogar totalmente diferente, né? O ataque dele é muito mal montado, né? Ele devia usar um ataque, na minha opinião, o ataque da seleção titular tinha que ser o Rashford de um lado, o Sancho do outro e o Kane no meio. Por quê? Você tem 2 jogadores, o Rashford e o Sancho, que são excelentes em criar jogadas, excelentes em driblar, criar espaços, em fazer a tomada de decisão correta no tempo certo, eles são muito bons nisso, eles deslocam muita marcação e nesse sentido abririam muito espaço para o Kane. Seria uma chance do Kane marcar gols todo o santo jogo, mas ele não escala, ele prefere colocar o Sterling, que tem suas limitações. O Sterling não é um jogador tão bom assim, que o tempo foi avaliado em 150 milhões de euros. Nem sei quem pagaria isso pelo Sterling, né? Quem seria louco de fazer isso, né? Ele prefere fazer essas escalações dele malucas. O meio-campo nunca tem uma linearidade. Ora é o Calvin Phillips, ora é o Declan Rice, né? Então, assim, eu sinceramente, são bons jogadores, não estou negando isso, mas eu acho que o jeito dele escalar não funciona direito. E a gente vê a Inglaterra no final sendo subaproveitada. Esse é o reflexo do trabalho do Southgate, é uma seleção subaproveitada que fica aquém de seu verdadeiro potencial. Coloca um técnico de elite ali, essa seleção pode voar, mas ele vai ficar conformando com isso porque é mais longe do que estava chegando no passado, sendo que essa seleção é melhor que a de 2010 e melhor que a de 2014 e é melhor que a de 2018, porque chegou mais talentos. Essa seleção está lotada de talento e joga muito aquém. É muito pragmatismo também. Southgate é um cara que faz um gol e retranca. Isso é uma coisa que é absurdo com a seleção da Inglaterra, com a qualidade que ela tem. Isso daí é uma coisa que me dá raiva, sinceramente, né? Um cara parece uma técnica brasileira, porque é só lembrar assim que o Conte, por mais pragmático que ele esteja em alguns momentos,
Ele coloca o time pra frente quando precisa, quando ele sente que o time tá melhor. Ele é um técnico muito mais inteligente. A gente olha assim, a Itália como paralelo, que é o atual campeão da Europa, né? Olha os técnicos que eles estão contratando. Foi o Conte antes e agora é o Roberto Mancini, que é campeão da Premier League, é um nível muito mais alto, né? Para ser campeão em seleções, né, principalmente hoje, né, você tem que ter um bom trabalho tático, você tem que ser organizado. Não adianta você ter talento se você não tem organização. Por isso que a gente vê muitas boas seleções eles caindo antes da hora. Às vezes é meio sem explicação, tipo a Espanha do Del Bosque. Del Bosque é um dos melhores técnicos de todos os tempos. Cair na fase de grupos em 2014 foi um choque, foi uma coisa que acontece. A Alemanha do Joachim Löw em 2018 também foi um choque. Mas tem horas assim que a gente olha e fala assim, ó, tava na cara que ia cair cedo. Então, assim, esse é o caso de Portugal, na Eurocopa e na última Copa do Mundo. Então, assim, para mim a Inglaterra comete um erro renovando com o Southgate até a próxima Eurocopa, dando aumento de salário. É mais um tempo aí pra gente ver a seleção inglesa sendo subaproveitada. E assim, vitórias contra San Marino iludem muito, mas pegar uma seleção do mesmo nível e vencer, a Inglaterra tem sido muito ineficiente nesse sentido, né? Eu acredito que para a Copa do Mundo pode até ganhar, porque é outra seleção extremamente talentosa. Então foi a final da Eurocopa, mas, cara, não vai ser fácil não, tá? Vai ter que superar muitos obstáculos. Eu não coloco a Inglaterra na primeira prateleira de favoritos justamente por causa de técnico. Eu acho o Southgate inferior ao Tite. Eu acho o Tite melhor técnico que o Southgate. A questão é, será que o talento consegue sobrepujar a incompetência tática? Isso a gente só vai ver em 2022. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.